queridos amigos. Estamos começando mais um Evangelho no Lar pelo canal Prozebem TV. Desejo a todos muita paz e harmonia. Agradeço a presença de todos que estão assistindo ao vivo e também aos que vão assistir depois, né? E peço para que vocês já deixem seu like, seu comentário, que é muito importante para nós. E quem ainda não é inscrito, para que se inscreva no canal Prozebem TV e ative as notificações, que aí vai estar sempre participando com a gente nas palestras, nos cursos e também no Evangelho no Lar. E assim, gente, a gente vai estar se fortalecendo para enfrentar os desafios da vida, né? Sempre de acordo com as orientações de Allan Kardec, nosso codificador, e do nosso modelo e guia, nosso Mestre Jesus. Vamos então começar esse Evangelho no Lar com a nossa prece. Nos colocando numa posição confortável, quem quiser pode fechar os seus olhos para maior concentração, quem quiser também, lembrando sempre que pode deixar um copo de água, uma garrafinha de água, para que seja fluidificada nesse momento da nossa prece, da nossa harmonização com o mais alto. Amigo e Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para estudar o teu evangelho, a tua boa nova, as reflexões deixadas por ti aqui na Terra, para que nós possamos ter esse guia, para que nós possamos ter esse caminho para a nossa evolução, para o nosso melhoramento, que nós possamos ser dignos de seguir os teus passos, Mestre Jesus, que nós tenhamos sempre bom ânimo de colocar na prática todas as lições aprendidas. E que, na medida do nosso merecimento e da vontade do nosso Pai, que nós possamos ser auxiliados pela espiritualidade amiga, socorridos em nossas verdadeiras necessidades, para que cada vez mais estejamos fortes e determinados para o caminho do bem. Fica conosco, amigo Jesus, ilumina o nosso estudo, ser presente na nossa casa, na nossa alma, no nosso coração. Que assim seja. Hoje, gente, nós vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 7, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E a gente escolheu o item 7. Esse capítulo 9 é justamente bem-aventurados os mansos e pacíficos, e o item 7, ele fala sobre a paciência e é trazido para a gente por alguém que assina como um espírito amigo. Esse espírito amigo nós sabemos que é a benfeitora Joana de Ângeles, que vai falar sobre a paciência para nós. E ela vai dizer o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofredes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória do céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. A gente ouve muito falar isso, né? Que a caridade material é a mais fácil de todas. E aí, muitas vezes, a gente para e pensa assim, meu Deus, eu não estou dando conta, às vezes, nem de fazer a caridade material. Mas ela está dizendo aqui, olha, aqui a caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa, e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Às vezes, gente, tanta coisinha acontece na nossa vida, né? 1000 coisinhas pequenas que vão dificultando e às vezes vão se sobrepondo uma em cima da outra, mas a gente não deve simplesmente se entregar. Ela está falando aqui justamente sobre essa capacidade de aceitação das dificuldades, até como uma forma da gente se fortalecer para superá-las. Então, a vida é difícil, bem eu sei, mas é necessário
olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Muitas vezes a gente acaba focando muito no que está ruim, muito naquilo que contrariou a nossa intenção. Nós queríamos, nós sonhávamos uma determinada coisa que acabou não dando certo e a gente passa muito tempo amargurado com aquilo, a gente foca naquilo que não se realizou e para de prestar atenção na quantidade de bênçãos que nós recebemos. Muitas vezes a bênção da saúde, né, gente? O próprio funcionamento do nosso corpo, a gente não presta muita atenção, né? Que o nosso coração está ali batendo direitinho, nós não estamos com problemas muito grandes de saúde, e se estamos, muitas vezes também estamos recebendo a devida assistência para enfrentar, né? E o carinho dos familiares, então sempre há coisas boas, sempre há coisas positivas para a gente se concentrar e não somente ficar olhando para o que deu errado. É o que ela está dizendo aqui, olha, que quando a gente olha para o fato de que as bênçãos são mais numerosas do que as dores, aí o fardo fica mais leve. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Então, se a gente começar a analisar, né, parar, ter um pouco de paciência para tolerar as coisas que não estão tão boas quanto nós gostaríamos, e ao mesmo tempo fazendo essa parada, fazendo essa reflexão, olhar para quanta coisa que dá certo, às vezes sem até a gente merecer muito, né? A gente ter pessoas queridas do lado, a gente ter a nossa saúde física, a gente ter a condição de vida, né? Que é para poder enfrentar as situações do dia a dia, tudo isso são bênçãos que a gente recebe como se fosse assim, de graça, né? Como se nós fôssemos plenamente merecedores, mas muitas vezes elas vêm por acréscimo de misericórdia. Porque se olharmos para a nossa vida pretérita, todos nós, sem exceção, ou quase sem exceção, se nós estamos aqui na Terra, a grande maioria de nós tem uma história pregressa ainda por resgatar, tem inúmeras lições ainda por aprender. Então, se nós estamos recebendo condição de fazer esse resgate e aprender essas lições, é por misericórdia divina, que muitas vezes a gente esquece de agradecer. E ela finaliza falando assim: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo, sofreu mais que qualquer um de vós. Olha os padecimentos de Jesus, e ele não tinha resgate nenhum para fazer. Ele não tinha lição nenhuma mais para aprender aqui na Terra. Ele já tinha passado por todas essas etapas, né, de resgate e de aprendizado que a gente se encontra agora, e sofreu muito mais do que qualquer um de nós sofremos, se a gente for olhar para a trajetória do Cristo. E por que será que ele fez isso? Por que será que ele passou por tudo que ele passou aqui na Terra? Justamente para dar essa lição de paciência e de perdão que a gente precisa assimilar, justamente para ser o nosso modelo e guia. Então ela diz: sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Então, ser cristão resume tudo. E é tão interessante porque nós vemos exemplos, né? Tem um exemplo do Cristo, é claro, né? Mas nós vemos também, na nossa vivência diária, grandes exemplos de pessoas que passam por muita dificuldade e, às vezes, a gente nem tem conhecimento das dificuldades que elas passam. Justamente porque já desenvolveram a capacidade de passar pelas dificuldades sem estar reclamando. Isso é uma conquista, gente. Isso é uma conquista da paciência. Passar pelas dificuldades sem estar se queixando, sem querer que essa dificuldade se torne pública, sem querer estar competindo com outras pessoas que também estão passando por dificuldade. Porque muitas vezes, quando a gente vai conversar
alguém vem desabafar algum problema, alguma coisa, a gente entra quase que numa competição para ver quem que tem o problema maior. Quem que está passando os maiores perrengues, as maiores dificuldades, qual doença que a pessoa está passando que é pior, né? Às vezes a pessoa vem buscando um consolo, buscando um apoio, e a gente, ao invés de ouvir e de levar alguma consolação, a gente começa a falar dos nossos problemas. Ao invés de ouvir o problema do outro, a gente começa a falar do nosso. E aí, quando vê, um está reclamando de um lado e o outro está reclamando do outro. Os dois agindo exatamente contra esse texto que a gente acabou de ler aqui agora, né? Justamente por quê? Porque o texto começa com: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aos seus eleitos em que sentido, pessoal? No sentido de que, se a gente está recebendo o benefício dessa provação, é porque nós temos já uma preparação mínima para enfrentá-la. Deus não colocaria um fardo nas nossas costas maior do que a nossa capacidade de carregá-lo. As pessoas, muitas vezes, que ainda não estão passando por provação, não é porque já estão recebendo aí algum tipo de prêmio, né, de bonificação divina, não. Às vezes, elas ainda nem estão prontas para as provações que elas vão ter de passar. Elas estão no estágio anterior de preparação. E muitas vezes a gente julga tanto, né? A gente olha as pessoas sofrendo e fala assim: esse aí está pagando, esse aí deve ter feito alguma coisa muito ruim e agora ele tem que passar por essa dificuldade. Muitas pessoas até se negam a auxiliar, falando assim: não, é o karma dele, ele tem que passar por essa dificuldade, eu não vou ajudar, não, porque eu posso estar, de repente, atrasando o resgate dessa pessoa. E a propósito disso, eu me lembrei de uma história que eu estava lendo um dia desse, que é de uma família, né? A personagem principal da história é a mãe, no caso, que se chamava Adelina. Era uma família que tinha essa mãe, o pai e 4 crianças. A criança mais velha era uma mocinha em torno dos seus 12 anos. E eles moravam numa cidade pequena com muita dificuldade, e o marido propõe que eles se mudem para a cidade grande, que lá ele teria mais oportunidade de trabalho. Eles vão, pegam, né, vendem tudo que tem e vão com pouco dinheiro. Chegando lá, eles ficam numa hospedaria, né, já vão gastando aquele dinheiro e ele procurando emprego, e as coisas ficando cada vez mais difíceis, né, até que ele não conseguindo emprego, ele fala assim: olha, eu vou ser contratado, mas vai ser para trabalhar longe daqui, vou trabalhar numa lavoura longe daqui, e eu vou ficar mandando dinheiro para você. E daqui a um tempo eu volto para a gente poder se estabelecer, porque lá eu vou ganhando, eu vou guardando, vou mandando o suficiente para você se manter com as crianças, e depois eu volto para a gente se estabelecer. E assim é feito, né? Ela fica ali com as 4 crianças e o marido, ele se muda, então ele vai trabalhar contratado, né, numa determinada lavoura. E o tempo vai passando, ela vai recebendo ajuda daqui e dali, né? Mas as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. O dinheiro que o marido ganha, que envia para ela, é muito pouco. Ela começa a lavar roupa, a fazer trabalhos para fora, mas com as 4 crianças ficava bem complicado de fazer isso, mas os vizinhos vão sempre ajudando. E nisso, né, num determinado momento, o dinheiro do marido para de vir, e aí ela se vê numa situação muitíssimo complicada. Ela morava numa casinha alugada, e aí não tem mais condição de pagar esse aluguel. Aí os vizinhos sugerem: olha, próximo daqui tem um orfanato, e lá tem as irmãs de caridade que elas podem te receber durante um certo tempo. Por que que você não procura, não pede ajuda, e aí você fica por lá? E aí ela vai e é auxiliada por aquelas pessoas muito caridosas. Eles recebem um quartinho, né, onde ela poderia ficar com as suas 4 crianças,
E nisso ela começa a fazer um ou outro servicinho ali no orfanato também para retribuir aquela caridade que ela estava recebendo. E nisso, né, o tempo vai passando e ela recebe uma carta dizendo que o marido dela havia desencarnado. Aí ela fica bem amargurada mesmo, bem preocupada, pensando o que ela iria fazer da sua vida. Porque nesse tempo ela descobre que ela estava grávida, ela ficou grávida antes do marido partir, antes dele ir para aquele trabalho. Então, ela já tinha 4 crianças, teria uma 5ª criança e ela fica sem saber o que fazer com aquela 5ª criança. E nisso também, ao mesmo tempo, ela vai se sentindo cada vez mais fraca. E ela associa a gestação, né? Nisso, então, aquelas irmãs ali daquele orfanato, como elas recebiam periodicamente a visita dos médicos, aí o médico já consulta as crianças, né? Já passa as vitaminas necessárias e consulta ela também. E aí, quando consulta ela, faz os exames básicos, ele encaminha para exames mais detalhados no hospital. E ela vai. Fazendo esses exames mais detalhados no hospital, ela descobre que estava com uma doença grave. Ela estava com leucemia. Grávida e com leucemia, e com 4 crianças, e com o marido desencarnado, ela fica pensando o que ela iria fazer. Ela sabe que a doença dela não deixava muita margem de sobrevivência, não. Ela teria pouco tempo de vida, até porque o médico disse que já estava no estágio tão avançado que não daria para tratar. E a preocupação dela, então, qual era? O que eu vou fazer com essas crianças? A criança que ela estava esperando estava quase para nascer, e ela pensando, e ela buscando, pedindo a Deus uma orientação, e nisso a criança nasce, mas quando nasce, as freiras falam assim, olha, porque tem um casal aqui que gostaria muito de adotar, então, né, você está doente, o que você acha? E ela, então, aceita. Ela dá aquela filhinha que tinha acabado de nascer, ela dá para adoção, e ela fica, então, rezando, pedindo a Deus que aparecessem pais para os outros filhos. A filhinha mais velha, de 12 anos, fala assim, mamãe, eu não vou ser adotada, porque eu sou muito velha já, eu já passei da idade, mas tudo bem, eu não quero, eu gosto aqui do orfanato, eu vou morar aqui, eu quero sempre ser sua filha, eu vou lembrar sempre de você. Ela sabia que a mãe iria desencarnar. As outras crianças eram muito pequenas, então, naquela época, né? Ainda não tinham noção da doença da mãe. E a mãe pede, então, para que as irmãs do orfanato, elas procurem pais para os seus filhos. E eles vão, aos pouquinhos, sendo adotados. E ela pede também para que elas não levem os filhos para vê-la quando ela estivesse muito doente. E assim é feito. Ela desencarna e, ao chegar no plano espiritual, né, ela descobre que, na realidade, ela não tinha nenhum resgate naquela vida. Todas aquelas dificuldades que ela passou não era nenhum resgate do passado. Foi um pedido que ela mesma fez de passar por todas essas dificuldades, de nascer numa situação de muita necessidade, de ter que doar os seus filhos e lidar com uma doença muito grave, porque por diversas encarnações anteriores, ela tinha passado por situações difíceis, mas ela nunca tinha conseguido passar por essas situações sem reclamar. Então, ela pede para passar por todas aquelas dificuldades para ter a oportunidade de passar com aceitação e paciência. E naquela encarnação ela foi vitoriosa. Apesar de todas as dificuldades que ela tinha passado, ela não se queixava. Ela só pedia a Deus que apresentasse uma solução e encaminhasse os seus filhos para famílias onde eles seriam bem cuidados.
E assim é feito. Então, ela foi vitoriosa. Por quê? Porque passou por tudo que tinha que passar, que ela pediu para passar, mas passou sem reclamar. E aí vem ainda mais uma notícia. Chegando no plano espiritual, ela vai procurar saber, vai perguntar, não é, para os orientadores onde é que estava o seu marido, que havia desencarnado já fazia um tempo antes dela. E eles falam assim, não, ele não desencarnou. O que acontece? Ele ficou sabendo que você foi abrigada no orfanato, nisso ele já conheceu outra pessoa, se casou com essa outra pessoa e ficou com ela. Então, ele mandou a carta, mas para você saber que ele não ia voltar. E aí, gente, vem mais um fator. Além de não reclamar, ela perdoou esse marido. Então, é tudo isso que esse trechinho aqui que a gente leu fala, né? Sobre a paciência, ao fato de que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, então só envia quando a gente está pronto para enfrentar, né? E também para que a gente possa olhar para as pessoas que às vezes provocam essa dor na nossa vida e possa compreender e possa perdoar. Ela não guardou nenhuma mágoa em relação a esse marido que deixou-a sozinha num momento difícil, num momento de luta. E isso também foi uma vitória. Eu acho que todas essas histórias que chegam até nós, elas são inspiradoras para que a gente possa seguir o exemplo, né? Então, sigamos o exemplo do Cristo, sigamos também o exemplo das pessoas à nossa volta, das histórias que chegam até nós, para que nós também possamos ser vitoriosos. Nós vamos ficando por aqui no nosso Evangelho do Lar. Vamos para a nossa prece final. Amigo Jesus, nós agradecemos pela lição de hoje, que nós possamos estar sempre fortalecidos na fé e no entendimento de que as dificuldades que nós passamos agora são provas que vão testar a nossa fé, a nossa paciência, a nossa resignação diante das situações que precisamos vivenciar. Que nós possamos aprender com as dificuldades, Senhor. Que nós possamos crescer através dela. Fica conosco, fortalece a nossa vontade, para que no dia a dia nós possamos colocar em prática os seus ensinamentos. Que assim seja. Tchau, meus amigos, muito obrigado pela presença, muita paz e até o nosso próximo Evangelho no Lar.